Cara, e um empreendedor, isso é uma outra coisa que eu gosto de falar, é bom você ter falado isso aí. O empreendedor, ele faz um empreendimento. O empreendimento depende de capital. O cara que faz isso que eu fazia não é um empreendedor, isso é um precarizado se virando para não passar fome. É muito diferente do empreendedor. Né? Eu queria ser um empreendedor e não tenho problema nenhum com o empreendedor. Não tem problema nenhum. O cara que vai botar seu pequeno negócio, tá tentando construir um pequeno patrimônio, né, tal. Eu não sou contra isso aí. Até porque são trabalhadores. A maior parte dos ditos empreendedores são trabalhadores. E é uma das minhas maiores dificuldades é fazer o cara que tem um pequeno negócio entender que ele está do meu lado politicamente, mais próximo de mim. O cara que tem uma lojinha, mesmo que ele tenha um salário de 30, 40 mil, tá? O salário não, né? Mas que ele tem uma renda de 30, 40 mil. Ele tá muito mais próximo de mim ou de um morador de rua do que de um milionário. Se ele parar uma semana, ele passa fome. Sabe? É isso que eu tô dizendo. Então, assim, eu defendo o cara que luta, mesmo o cara que vai botar o seu pequeno negócio, esse pra mim é um companheiro, sabe? É um companheiro de luta. E eu quero convencer ele que eu tô do lado dele. Que eu não quero tomar o pequeno negócio dele. Que eu não sou inimigo dele. O meu inimigo é o grande capital. Esse é o meu inimigo. É esse que eu quero expropriar. Porque o grande capital, ele distorce, inclusive, os pequenos negócios, porque ele vem e engole o pequeno negócio. Sabe? A gente vê isso, por exemplo, na minha cidade. Minha cidade tem uma pequena rede de supermercados, que é famosa lá. Não são grandes burgueses. Funciona essa pequena rede, porque como é uma cidade muito pequena, as grandes redes não chegaram lá ainda. Uhum. O dia que as grandes redes chegar lá, eles matam essa pequena rede. Você tá entendendo? Matam. Por exemplo, o Walmart já fez isso em muitos lugares no mundo. Quando eles vão entrar num país, o que eles fazem? Como eles são uma rede mundial muito grande, eles entram e trabalham no prejuízo naquele país ali por anos para conseguir oferecer um preço que vai quebrar toda a concorrência. Aí depois que ele quebra toda a concorrência, ele compra as lojas da concorrência, forma um monopólio e aí ele bota o preço onde ele quiser. Sabe? O meu inimigo é esse. O meu inimigo não é o dono do mercado lá na minha cidade. Mas você não acha que o discurso tem que mudar, então, professor? Porque, assim, eu acho que eu falei uma vez isso, eu falei pro Jones isso, o dia que a gente tava almoçando, eu falei, cara, é muito louco, né? Eu saí do colegial e eu tinha um professor de história lá, que eu adorava o cara. E eu saí do terceiro colegial odiando meu pai, que tinha uma ferragista, uma lojinha. Eu olhava meu pai assim como um explorador. Ele só tinha uma funcionária. Eu falava assim, cara, meu pai explora pra caramba a funcionária, que era uma só que ele tinha. Né? Meu pai é um explorador. Aposentou lá a funcionária. E aí depois que eu abri a nossa empresa, que a gente falou, pô, vamos trabalhar aqui, que aí você vê a realidade, ter que pegar dinheiro, ficar devendo e tal. Mas, mano, a gente tá tudo no mesmo barco, sabe? Meu pai nunca foi explorador, meu pai é trabalhador igual eu, trabalhador igual todo mundo, só que em setores diferentes, trabalhando de forma diferente. E quem é o burguês mesmo é o banco ali que tá lucrando 60 bi por ano, tá tirando dinheiro de todo mundo. É o Walmart que você falou aqui, né, que tá acabando com os pequenos negócios. Esse cara que a gente tem que lutar é contra esse cara. Só que a direita hoje, ela entende que a classe média, ela entende que é o inimigo. A classe média fala assim, porra, esse cara quer pegar minha casa. Esse cara vai pegar meu carro. Vai pegar meu carro. Aí o cara fica com medo. E a gente precisa muito desse cara pra gente fazer o que precisa ser feito. Esse cara é extremamente necessário. Assim também como, sei lá, religiosos também. Tem muito religioso. Pô, ó, o Frei Gilson aí. Uma galera tá rezando com o Frei Gilson pra combater o comunismo. Porque ele reza e fala, ó, Nossa Senhora nos proteja dos males da Rússia com o comunismo. Cara, a gente quer matar católico, deixa o cara rezar do jeito que ele quer. Só que esse cara precisa entender que o discurso hoje é outro. E eu acho que a gente falha nesse momento, a hora que a gente não inclui essas pessoas. Eu acho que teve muito problema de má interpretação, tá? Porque assim, a classe média, primeiro que não é classe, né? A classe média é... Cada um define da maneira que achar melhor, eu acho uma coisa muito arbitrária, né? Até que, né, pra nós nem existe classe média, né? A gente tem duas classes, ou você é burguês ou é proletário. E a maior parte do que a gente chama de classe média é proletário. E a grande dificuldade hoje é corrigir, pelo menos no nosso discurso, essa interpretação. Veja, o cara que tem uma padaria, que tem uma lojinha, ele é um trabalhador.
É importante a gente ter esse papo aqui para deixar isso bem claro para nossa audiência. Ele é um trabalhador. Se ele parar de trabalhar, ele quebra. Sabe? O cara ali, que ele pode ser o dono da padaria. Ele pode ter uma renda boa, para padrões brasileiros, que a nossa renda é muito baixa. Mas ele tá envolvido no trabalho de manhã até de noite. Ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair, ele tá controlando estoque, ele tá orientando funcionário, ele tá ligado na concorrência. Ele é um trabalhador. Entende? E isso aí não é a figura do burguês. A exploração no capitalismo, é importante a gente falar isso também, ela não é uma questão moral. Veja bem, ela não é uma questão moral. A exploração, ela é uma questão de reprodução do valor no capitalismo. Porque, veja, o valor novo no capitalismo, ele só é produzido a partir da produção de novas mercadorias. Isso é um dos grandes problemas da direita, porque eles não conseguem dizer de onde é que vem o valor. Eles veem que o valor é subjetivo, uma coisa assim, e aquilo ali acaba ficando num argumento circular. Tá? Então, a grande questão pra gente é: o valor se reproduz, o valor é uma coisa real e que se reproduz na reprodução da mercadoria. De todo tipo. E quem reproduz a mercadoria é o trabalho. Né? A força de trabalho. Então o burguês, tá? Ou mesmo o dono de um pequeno negócio, ele não tem opção a não ser ficar com uma parte do valor produzido pelo funcionário. Se ele não fizer isso, ele quebra. Mas qual é o meu ponto nisso? O pequeno negócio, ele não é aquele responsável por ficar com esse mais valor ou mais-valia, por pautar os preços. Vamos voltar lá pro tiozinho da padaria. O tiozinho da padaria não escolhe nem os preços que ele vai botar na padaria dele. De jeito nenhum. Ele não escolhe os preços. Eu sei porque o meu pai, durante um tempo, teve uma lancheria. Como é que era a lancheria do meu pai? Nós vendíamos lá no Rio Grande do Sul, a gente chama de X, né? Que é aquele lanche tradicional, em alguns lugares do Brasil chama de bauru, coisa assim, né? Bauru X-tudão ali. Né? Qual era o cálculo que a gente tinha que fazer? Olha, quanto que é vendido X na praça? E eu tenho que, para botar meu negócio, eu tenho que conseguir competir com o preço que está na praça e ainda ter uma margem de lucro. Não é isso? Uhum. E aí, o cálculo que meu pai fazia era o quê? Olha, quanto é que vai custar meu lanche? Quanto é que vai de pão, de bife, de alface, de presunto, de queijo, de ovo, mais o que eu vou gastar com gás, mais o que eu vou gastar com meu funcionário, quanto que eu vou vender, e eu tenho que ter uma margem, que senão eu quebro. Sim. Tô querendo dizer, os preços, o meu pai não era um cara que fazia o preço, ele era um tomador de preço. Exato. Entende? Agora, na estrutura do capitalismo, o burguês, esse forma o preço. Por quê? Quem é o burguês da história? Não era meu pai. Meu pai, entre aspas, explorava o funcionário também. Porque o funcionário estava lá fazendo o lanche, todo o lanche que era vendido ficava com o meu pai, o valor do lanche vendido, e o meu pai pagava para o funcionário só o salário que ele tinha acordado. Então, olha, vamos supor, o teu salário é 1.000, mas a quantidade de lanche que tu produziu e eu vendi aqui no meu caixa deu 2.000. Esses 1.000 que ficavam pro meu pai, para nós, é o que a gente chama de exploração. Mas seu pai também era explorado, porque ele tinha que passar esses 1.000 pro supermercado. Exatamente, é isso que eu tô querendo dizer. E o supermercado também passa para cima. Esse é o ponto. Então, veja, aquilo ali, assim, por mais que acontecesse, entre aspas, a exploração ali, o produto daquela exploração não era do controle do meu pai. O que era do controle do meu pai? A fatia que sobrava para ele do trabalho dele. Porque ele também estava lá de manhã cedo até de noite trabalhando. E às vezes nem sobrava. Exatamente. Acontecia um problema ali, queimava alguma coisa, tal, prejuízo. Podia acontecer. Agora, quem é o capitalista da jogada? O capitalista da jogada é o cara que está lá na grande fábrica, que produz a farinha, é o cara que é o criador de gado, que está pautando o preço do gado, é o cara, sabe? Esses aí que na verdade, que vão formar o preço. Tá entendendo? Esses aí que vão formar o preço. Mas eu acho que aí a gente tem que ter cuidado também. Que aí, às vezes, o cara escuta lá e tá com 20 cabeças de gado lá na terra dele e fala, pô, mas eu tô falando do grande produtor. 20 cabeças de gado. Eu tô falando do grande produtor. É o que você fala e a linguagem, eu acho que fica complexa, difícil de entender na galera. É quando vem alguma fala nesse sentido, é como se fosse assim, ó, o empresário, ele é vilão e o empregado é explorado. Quando você fala o empresário é o vilão e o empregado é explorado, todo empregado, inclusive o que trabalhou com seu pai, que estava lá meio que dividindo as tarefas com ele, se viu como explorado pelo patrão,
né? Porque ele estava produzindo e todo o dinheiro estava ficando para o patrão, que era os 2.000 do lanche. E ele não entende também que os 2.000 que ficou para o patrão não é do patrão. O patrão que está lá, que é um microempreendedor, um microempresário, ele não está ficando com a grana para ele, né? Ele só é um cara que coleta tudo isso e repassa para o sistema. Mas, de toda forma, o empregado vê esse cara como um vilão. Quando você fala isso, ele passa a ver o chefe, o empresário, o dono da empresa como um vilão. Você já causa uma inimizade, uma diferença gigante. Tem problema de discurso. Né? E a outra que é o seguinte, o empresário, que é o que está lá trabalhando também, que esse talvez saiba que é um trabalhador e que não está lesando, teoricamente, não está usando toda a mão de obra do empregador, do colaborador para ter lucro só, ele começa a pensar assim, porra, eu tenho um ódio desse cara, porque ele não sabe o tanto que eu tô trabalhando aqui, ele não sabe o tanto que eu tô ralando aqui pra ele falar que eu sou um vilão. Você entende? Você cria um inimigo no final e você cria um inimigo. Por isso que eu disse que esse é um dos nossos maiores trabalhos. É fazer a diferença, tá, para quem tá acompanhando o debate, do grande empresário, Sim. o burguês, vou falar, não é? O burguês é o grande empresário, né? O burguês, ele até pode trabalhar, mas ele não precisa. E geralmente ele não trabalha. Entendeu? Ele até nem pode. Vai lá, ele nem vai, Porque o que é o trabalho dele? O trabalho dele é ir lá, olhar as planilhas lá pra ver se a firma de auditoria lá não estão roubando ele, né? Ele vai lá ver. Porque geralmente ele tem um gestor, né? Esse é o burguês. Esse aí é que a gente tem que... eu não vou nem dizer demonizar, mas a gente tem que apontar que esses são os responsáveis pela organização de toda a estrutura produtiva que massacra o trabalhador.